Ah, bacana. Eu te fiz essa pergunta porque muitas pessoas atrelam essa questão do vegetarianismo a uma possibilidade de deficiência nutricional também, né? Então, tipo, nossa, mas e aí? Você não vai comer mais proteína? Não vai comer mais isso e aquilo e tudo mais? E eu vejo que muito dessa desinformação, talvez, vem de pessoas que não têm um conhecimento alimentar básico para saber que existem proteínas em outros alimentos também, coisas desse tipo, né? Com Mas certeza. assim, não existe então esse perigo. Pô, virei vegetariano, eu não necessariamente vou ter deficiência nutricional, isso não existe. Não, eu Tá, diria que os perigos são os mesmos de qualquer alimentação, vamos dizer assim. A, bacana. a base é que a gente precisa equilibrar nutricionalmente. E aí, como que a gente vai fazer isso? Com certeza com conhecimento, né? Eu Uhum. passo mais tempo em consulta desmistificando tabus e coisas que eu falo assim, cara, se as pessoas estivessem na escola, É, nutrição básica, a imagino. gente já estaria tão mais avançado, né? Mas enfim, as pessoas não sabem nem assim como é que colhe uma mandioca, da onde que vem o arroz, enfim. Então, quanto mais saber os aspectos nutricionais. E aí, enfim, eu faço esse trabalho realmente de educação em consulta. Mas as coisas básicas, né, são principalmente falta de proteínas. E aí a gente tem todas as proteínas que a gente precisa nos alimentos de origem vegetal. A gente chama as pequenas partes de proteína de aminoácidos. E a gente tem uma classificação de aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa consumir porque o nosso corpo não produz, e a gente tem os não essenciais, que o nosso corpo é capaz de produzir. Então a gente não necessariamente precisa consumir. E todos os aminoácidos essenciais são encontrados nos alimentos de origem vegetal. Particularmente as leguminosas são o grupo alimentar que contém mais teor de proteína no reino vegetal. E as leguminosas são os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, edamame, enfim, todos esses alimentos. Então, seria um alimento chave, assim, da gente ter em boa parte da alimentação vegetariana. Mas é muito importante dizer que a alimentação vegetariana, assim como os tabus, eu preciso muito desconstruir Uhum. essa visão das pessoas, porque no momento em que você tira a carne do prato, você busca algo para colocar ali e meio que fechar. E não é bem assim. A gente precisa desconstruir um pouco para construir aquilo que Uhum. a gente quer. Então, como por exemplo, proteínas, a maior parte a gente vai tirar das leguminosas. Mas tem alguns outros grupos alimentares que vão ajudar a gente nesse teor de proteína. Por exemplo, cereais. Então, nosso clássico arroz feijão, que é um cereal integral, né, com uma leguminosa, ele é perfeito. Ele contém, inclusive, todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Porque o feijão tem alguns aminoácidos que faltam nele e que o arroz tem. E o arroz falta alguns que o feijão tem. Então, quando a gente come eles juntinho, é perfeito. Que Isso é legal. super legal. Quando a gente pensa em alimentos de origem animal, né, por exemplo, a carne, é como se já tivesse pronto, né? Então pensa que é uma parte de um músculo de um animal. Então ele comeu e ele fez ali o músculo. A gente vai, né, sendo vegetariano direto ali da onde comeu, né? Então tem uma barreira a menos, um Entendi. processo a menos. Então a gente precisa construir, né, essa proteína dentro da gente. Então a gente precisa diversificar e saber fazer essas combinações. Essa é a maior parte, assim, do meu trabalho, de ensinar mesmo a combinar os alimentos. Eu imagino, porque passa muito pela cabeça, imagino que da maior parte das pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, coisas do tipo, ah, tá, arroz, feijão, bife, frango e ovo. Eu vou deixar de comer isso, eu vou comer o quê? É, E aí não tem, né? Então, nossa, isso. também existe uma coisa, eu sou muito do mercado de tecnologia também. Então, dentro desse mercado, existe muito uma questão de curva de aprendizado sobre diversas coisas que são criadas do zero. Então, primeiro você cria algo que ainda não existe, aí ele passa a virar um hype ou algo do tipo, move um comportamento e depois causa desinformação, e aí é o que você falou. Você vem educando, vai matando essa desinformação, vai causando consciência nas pessoas, mas isso leva 10 anos, sei lá. Então, Muito tempo. eu imagino que esse é um malefício de algo benéfico, como, por exemplo, algo como o vegetarianismo ter ficado tão popular nos últimos anos, e eu acho que daqui pra frente vai crescer ainda mais. É,
E quando eu falo malefício, é dessa, talvez, desinformação de trazer, talvez, uma insegurança nas pessoas e uma desconfiança do tipo, tá, e se eu não comer isso aqui, que já é o tradicional que eu tô acostumado, o que eu vou comer? Mas também tem um lado positivo, que é, obviamente, junto com todos os outros que são benéficos, que é, primeiro, ter pessoas que possuem esse conhecimento de instrução, que é o que você está fazendo. E também ter muita fonte de informação hoje, né? É diferente do que foi há 9 anos atrás, talvez, que foi o ponto que você trouxe. Acho que se a gente não estivesse aqui conversando e a gente pesquisasse um pouquinho a mais, já teria talvez uma informação ou outra para dizer que, calma, você tem o que comer, não é assim que funciona, né? Não, você não tem proteína só nesses 4 alimentos que você está acostumado a comer desde criança, né? Então eu acho que é legal essa questão. E um outro ponto que eu sempre escutei também, Ju, que confesso para você que eu tinha muita dúvida a respeito, é sobre treinamento, ganho de massa muscular, crescimento, engordar, esse tipo de coisa assim. Tudo funciona igual, é só uma questão de diferenciação de alimentos, suplementação e coisas do tipo. Não tem nenhum... Não tem déficit nenhum. Eu tô entendendo isso, basicamente. Independente do seu objetivo. Quero reeducar minha alimentação. Você tem todas as opções, acontece tudo normalmente. Quero ganhar massa muscular. Você também tem tudo isso. É mais a forma como você vai, talvez, adaptar a sua alimentação para isso? Sim, basicamente sim. Caramba, que legal. Aí, claro que o nosso corpo, ele funciona como um combustível, né? Então, assim, a gente absorve aminoácidos, como eu estava te falando, que são as pequenas partes de proteína. Da onde elas vêm, não importa tanto para o nosso corpo. Tá. Isso já é bem desmistificado, assim, com estudos, porque no começo, começou isso, vai faltar proteína. Aí foi quebrado isso, né, com estudos mostrando que tem como você hipertrofiar, que tem como você garantir as quantidades que você precisa, que os alimentos têm realmente os aminoácidos essenciais. Aí, beleza, mas será que ela realmente é bem absorvida? Será que ela realmente vai para o músculo? Será que realmente funciona? E também isso já caiu por terra, assim, de mostrar em vários estudos, comparando, né, o consumo, por exemplo, de suplemento, né, de whey protein versus proteína vegetal em pessoas que treinam, e daí mostrando que os dois conseguem normalmente. Que legal. Então, não depende, assim, da fonte. Depende de realmente um bom planejamento. E quando a gente fala de hipertrofia, não é só o consumo de proteína. A gente precisa de um treinamento legal, a gente também precisa de um descanso legal. E é isso que eu gosto muito também na nutrição funcional. A gente não vai falar só ali, toma isso aqui, come isso daqui. Não. Como é que tá teu sono? Como é que tá teu estresse? Perfeito. Como é que as pessoas hoje em dia são muito estressadas, muito ansiosas, não conseguem dormir às vezes, não toma nem água e tá querendo tomar creatina, sabe? Então, assim, é cheio de coisa assim. E aí, justamente o que você tava falando, às vezes esse excesso de informação que hoje a gente tem deixa a gente mais perdido, mais confuso, né, do que tá certo, o que tá errado, tanto de vídeo, né, em rede social que a gente pega e é um defendendo o ovo, o outro, né, botando pau lá no whey protein, o que é bom, o que é ruim. Então, eu passo muito tempo, assim, conversando com os pacientes sobre essas coisas e eu digo que tem coisas que são muito particulares, né? Então, pode ser que para você funcione, pode ser que para outra pessoa não funcione. Então, por exemplo, hoje no consultório eu pego muitas pessoas que têm questões intestinais, que é muito comum. Então, assim, não passa bem com uma lactose, não passa bem com glúten, enfim. Então, para ela, algumas coisas não vão funcionar que, de repente, para você vai funcionar, sabe? Tem também um envolvimento da rotina, né? Então, do teu trabalho, dos seus horários, enfim, são coisas muito particulares. Mas, quando você me traz também o lado, né, de, quero virar vegetariano, mas o que eu vou comer? Ou então, nossa, isso é super engraçado, porque até uma coisa interessante, se eu olhar para os 9 anos aí, acho que cada vez menos eu tenho ouvido isso. Aí, que legal. O que você come? Porque assim, no começo era, você não come carne. Mas você come um peixinho. Não, mas você come um presunto. Não. O que você come? Então, aí eu ficava assim, o que você come, sabe? Tipo, não é possível. E esse também é um ponto, assim, muito interessante, conforme, assim, cada vez mais eu fui me envolvendo com a nutrição e principalmente com
o sistema alimentar, né, com essa visão mais sistêmica da coisa, eu fui vendo que o problema, vamos dizer assim, está muito além do vegetarianismo, né? Essa desinformação quanto à alimentação, ela é muito propagada porque a gente tem uma alimentação muito monótona, né? Até porque se você pensar no nosso país, um país que, né, a gente coloca como celeiro do mundo, que é tão cheio de monocultura, deixa o nosso prato muito monótono, né? Então, falta diversidade alimentar. O meu problema lá, quando eu parei de comer carne, foi que eu não comia tantas outras coisas e não era nem porque eu não tinha acesso, porque, assim, sou muito privilegiada, sempre tive acesso aos alimentos, mas o meu paladar era muito seletivo e eu ficava ali na mesma coisa, né, do básico que você falou e não explorava outros campos, sabe? Com a nutrição eu fui descobrindo as diversas possibilidades dos alimentos vegetais, assim, as receitas, as coisas diferentes que dava para fazer, outras também plantas que a gente não costuma consumir, né? Tipo as punks, as plantas alimentícias não convencionais e tantas outras coisas, assim, que eu fui descobrindo nesse aspecto, que cada vez mais, quando uma pessoa fala, né, pra mim, nossa, mas o que você come? Aí eu fico assim, nossa, senta aqui, vamos conversar. Sim, o que você come, sabe? É legal isso, porque você também citou aqui, a gente não aprende sobre alimentação, né, na escola, que seria tudo mais fundamental. E um dos nossos argumentos mais defensivos na sala de dia é justamente isso. A gente não aprende sobre saúde alimentar nem no ensino básico, nem no fundamental, nem no médio, nem no superior. Então, junto a isso, sem essa educação alimentar, a gente também tem essa alavanca automática que é a cultura brasileira com alimentação, que é os alimentos mais tradicionais, eles já estão no prato da criança desde o início, e ele vai se perpetuando até que vire um hábito infinito de vida, onde você inicia a sua vida comendo X coisa e morre comendo X coisa, e isso não muda. Você não sente paladar, você não tem repertório alimentício ou alimentar, enfim. E é isso, eu acho que hoje em dia está acontecendo um movimento super interessante, que eu acho que contribui muito com o que você está colocando, que é a diversidade de alimentos e também suplementação, talvez, que torna mais acessível às pessoas que... Como que é o termo mesmo? De normal? Onívoro, de pessoas vegetarianas, que faz com que sejam mais acessíveis em relação a 9 anos atrás. Porque, se você for parar para pensar hoje, já tem muitos produtos que são opção para vegetarianos. Ou geralmente sempre lançam um para onívoros e um para vegetariano e já tem isso, e aí vai. Eu acho que hoje... Talvez daqui uns anos para frente, conforme as gerações mais novas e recentes, essa perspectiva alimentar já seja diferente, porque já vai sendo mais comum, né? Então, assim, não vai existir só a carne, o frango e o ovo, e sim várias outras opções, não só de alimentos, mas também de suplementação, mais informação e etc. Então talvez o que era desconhecimento 9 anos atrás, daqui 9 anos para frente não vai mais ser. Então, eu acho que... Eu tenho essa esperança eu também. A gente tá aqui pra isso. Eu me apego nessa esperança. Mas Sim. realmente, olhando pra trás, o que eu vejo é muito... Eu falo muito isso nas redes sociais, que a gente molda o mercado, porque é a lei da oferta e da demanda. Perfeito. Então, se as pessoas estão demandando disso, a gente vai precisar, né? O mercado vai precisar se moldar Perfeito. a fazer. Então, hoje a gente tem opções vegetarianas em praticamente qualquer lugar, porque as pessoas chegaram, né, e pediram uma opção. Exato. E não tem uma opção, e foi surgindo mais vegetarianos, enfim. O Brasil, inclusive, é um dos países mais vegetarianos, assim, do mundo. Que legal. Então, é um dos países que mais tem pessoas que se dizem vegetarianas. Tem um dado do IBGE quanto a isso, bem recente, acho que de 2020. Então, é bem legal ver que também no nosso país, inclusive um país que a base, né, arroz, feijão e vegetais, é muito mais fácil ser vegetariano aqui. Sim. Mas, definitivamente, quando a gente pega também essa demanda, a gente vê que o mercado de consumo, assim, né, de produtos, tanto alimentares quanto também de suplementos, foi se moldando a isso, né? De, tem aí uma demanda crescendo, a gente precisa oferecer. E tem um outro lado disso também, que muitas marcas, por exemplo, que colocam, né,
vegetarianas ou principalmente veganas, elas acabam também abrangendo vários públicos quando elas são dessa forma. Por exemplo, além de vegetarianos e veganos, hoje tem muitas pessoas com restrições alimentares, Nossa, sim. como eu te falei, do intestino. Cresceu muito né? esse número, Isso né? cresceu absurdo. Então, quantas pessoas acabam, né, por exemplo, tendo uma intolerância à lactose e tendo que optar por produtos que sejam veganos, porque daí fica mais fácil, assim. Perfeito. Então, quando uma marca também se posiciona dessa forma, ela abrange vários públicos, né? Tanto os onívoros, que podem também, né? Tá tudo bem, gente. Se você come carne, laticínios, comer um produto vegano. Seja bem-vindo. Sim, Também não é proibido, pode, não né? é proibido. Mas você também consegue abraçar essas outras pessoas com restrições alimentares. Bacana. Isso eu acho que também é algo que tem crescido cada vez mais, assim, na parte de mercado.